jornal, tem isso, e será uma oportunidade até de resgatar a história desse político que foi meu bisavô, e nos enche de orgulho até numa época em que às vezes se vê, né, maus políticos, e a gente poder ver ele como um exemplo de um bom político que foi. Eu acho que pelo menos essa parte histórica a gente pode, né, resgatar através desse jornal. Tem uma ali embaixo que eu acho que, né, na exposição, então eu acho que é um instrumento super bacana. O mandato dele foi retirado, né, pelo Estado Novo. Em São Paulo, está havendo muitas manifestações pelas câmaras de vereadores locais em devolver os mandatos das pessoas que tiveram tolhidos os seus direitos políticos. Desde 1937, inclusive um político integralista na Prefeitura Estadual de São Paulo teve seu mandato entregue a familiar. Né? Não sei se é o caso de levar essa demanda à Câmara de Vereadores de Arará, se há algum interesse em promover isso, até mesmo porque eu acredito que em 1964 deve ter tido vereadores também que perderam, né, na Revolução, né, 1974, na Revolução de 1974. Todos perderam o mandato. Né? Talvez fazer uma ação, né, de devolução, reconhecendo. Aí, uma sugestão boa, né? Olha só. Para promover uma boa política, alguns diz até para resgatar a história, a memória. Resgatar a história, a memória, né? E para dizer, mas por que deixou de ser prefeito de uma hora para outra? O que aconteceu, né? Porque tão pouco tempo tem que deixar abrir. Está aqui os meus tios também, que de repente eles também podem contar, né? Que é ele que era a filha mais velha, como que isso era na casa, né? Que foi essa notícia, né? Acho que eles também podem falar. E a gente assim não conviveu, a gente tem aquela curiosidade e pouco a gente sabia. Então, eu gostaria de parabenizar vocês pelo evento hoje. Para mim foi maravilhoso estar aqui e ouvir, conhecer um pouquinho mais. Acho que isso dá para a gente esse empoderamento de poder falar um pouquinho mais disso sem medo. Né? Parabéns mesmo, e a boa notícia do Jornal dos Integralistas pode ser resgatar um pouco da história também, né? De ser político que tanto nos orgulha a família de poder ouvir essas histórias boas do que ele fez. Para não ficar uma história escondida, né? Não ficar uma história escondida. Uma história esquecida, né? Não posso ser Tudo mais contada. escondido do que esquecido. Olha, eu quanto mais li sobre o integralismo, mais me identifiquei com ele, mais vi uma nobreza dele. Inclusive no meu livro aí eu digo que eu mesmo seria um bom integralista. Inclusive, quando eu estava estudando a vida de Emílio da Silva, eu conversava muito com o Emílio sobre história, toponímia, um milhão de coisa. Mas a gente nunca falava sobre filosofia, sobre política, a gente estava nos nossos interesses, assim, nos nossos objetivos. Aí quando eu fui escrever sobre o Emílio, eu pensei assim, bom, agora aonde é que eu vou catar a filosofia do Emílio? Fui catar justamente na filosofia integralista. Né? Aí fiquei sabendo que exatamente que um homem que foi, por pouco tempo, mas foi um grande integralista, né? Uma grande inspiração para o integralismo, foi o Alceu Amoroso Lima, o cristão da Itaene. Foi bem, o Alceu Amoroso Lima, eu tinha lido a juventude, as obras completas dele, foi é o teólogo leigo católico que mais me inspirou, vamos dizer assim, na minha formação filosófica. Eu me identifiquei muito. Outra coisa que eu notei, por exemplo, nos gostos, muitos dos livros que o Emílio tinha guardados com ele eram os livros que eu tinha também. Eu tinha uma identificação. Então foi fácil escrever sobre o Emílio, uma identificação muito grande de objetivo de vida filosófico. Desculpa, o senhor tem um livro publicado sobre o seu Emílio? Sim. Esse não é um livro, é uma tese. Esse livro. A pergunta é do Guilherme. Esse livro é da minha autoria. Se encontra, inclusive, vocês ainda têm aqui? O arquivo tem. O museu tem o arquivo histórico? Não. Não. Foi distribuído 3 mil exemplares no país. E principalmente nas bibliotecas, escolas. Mas o arquivo histórico tem e o museu tem. Quem quiser procurar a Silvia, tem. né? Você ainda tem? No museu também. Certo. Tem alguns celulares. Certo. Doação para ele? O senhor Signar vai fazer uma visita para a gente de novo. Qualquer pessoa que tiver em Jaqueiro, qualquer pessoa que morar em Jaraguá do Sul, que tiver acima de 80 anos, tem alguma relação com o integralismo.
uma relação de combate ou de aceitação. Mas tem, pelo menos lembra de Renan, que foi um movimento muito forte em 1930, é muito difícil. Diferente da capital do Rio de Janeiro, que é uma megalópole, né? O Jaraguá é pequeno, então as pessoas provavelmente lembram. Alguns nem tanto, nem querem lembrar.